Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: só a vontade de ser melhor já é Deus cuidando do nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, tudo aquilo que nos leva para longe de Ti. Afasta do nosso coração, Senhor, todo medo, toda amargura, toda tristeza e tudo aquilo que nos impede de viver. Nós te amamos, Senhor. Nós agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que Tu é. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, nós te adoramos. Só a vontade de ser melhor. Se a gente notar, por muito tempo da nossa vida, a gente fez o que era errado, sabendo que era errado, mas nunca se importou com isso. E quando a gente começa a querer ser melhor, acontece algo curioso com a gente, porque nós começamos a pensar no que Deus estaria pensando de nós. Então, a partir do instante que Deus diz para mim não mentir, e antes eu mentia sem problema algum, hoje, quando eu minto, eu me sinto mal e eu fico pensando, por que eu tive que fazer aquilo? E aí a gente começa a perceber que Deus ele deixa de ser algo morto, algo distante, para ser algo presente. É como se você pensasse no que seu pai fosse pensar, no que sua mãe fosse pensar, no que as pessoas à sua volta fossem pensar sobre aquilo que está acontecendo com você. E nesse instante você começa a tomar decisões melhores. Se a gente notar, a vontade de ser melhor, ela indica também uma coisa a mais, que existe uma vontade de viver. Porque quantas vezes a gente simplesmente não aceita, não se entrega? Quantas vezes a gente não se sente cansado por tudo aquilo que acontece à nossa volta? Cansado das pessoas muitas vezes, porque por mais que você faça o bem, muitas vezes o que você recebe não é o bem, é o mal. Cansado muitas vezes de ser traído, cansado muitas vezes de não ser reconhecido, cansado de não ter uma oportunidade. E tudo isso na nossa vida, ela vem criando um peso muito grande. Peso esse que chega um tempo, eu já não consigo mais nem encontrar motivos para mim sair da cama. E muitas vezes, no meio de uma vida onde é pregado que você tenha, é preciso que você crie mecanismo para parecer que você tenha. Seja mentindo, seja induzindo. É uma pose que você muda um pouco o teu corpo para que ninguém perceba que você está uns quilinhos a mais. É uma dica aqui, é um truque ali. Só que a pergunta é, quem que você está enganando? Será que isso é tão importante? Será que a pessoa que fosse te amar, ela não te amaria do jeito que você é? Porque ao chegar até você, ela vai ver exatamente como você é. Só que a primeira impressão que vai ficar é que você mente. Então, tenta às vezes, ao invés de parecer melhor, ser melhor. E esse ser melhor é porque Jesus está em você. A gente só se torna melhor quando a gente conhece a Deus. E tem uma razão muito clara e muito básica nisso. Porque a palavra de Deus, ela mostra o que é bom e o que é ruim. E a partir do momento que eu começo a levar em conta coisas que eu não levaria, comportamentos que para mim antes era normal, e eu falo para vocês, o começo de qualquer conversão é tirar a mentira da boca. Não adianta. Se você mente, nem que seja para uma história ficar mais interessante. Ao invés de você contar exatamente o que aconteceu, que não seria tão interessante, você aumenta um pontinho ou outro, dá uma maquiadinha. Cara, isso não é bom. Isso não é bom. Porque quem mente é do diabo, e tá na Bíblia isso. Então não tem esse tipo de pensamento de querer que o outro, sei lá, pense algo diferente de... Cara, quem tiver que te amar, vai te amar do jeitinho que você é. Eu prefiro amar uma pessoa pelo que ela é, do que amar uma mentira daquilo que ela não é. Eu prefiro uma pessoa com todos os defeitos, plenamente, que me diga a verdade. Porque se a gente notar, quando Deus diz para confessar, é justamente isso, é para tirar a mentira do nosso coração, tirar tudo aquilo que nós muitas vezes não contamos, né? E assim ele poder olhar e falar, bom, ele já entendeu o que está acontecendo. Isso é muito importante, a gente entender onde está o erro. E mentir não faz bem.
Eu tenho um vídeo no YouTube que é sobre a mentira, que ele é bem antigo, 2011 eu acho. E eu tô pregando na igreja e a minha mãe tá lá, e aí eu começo a falar sobre a gravidade da mentira e ela insistindo lá embaixo que a mentira tinha que ser dita, que tem mentira que é boa, porque tem gente que tem que mentir. E você percebe que isso estava tão enraizado muitas vezes que ela nem percebia que isso era ruim. E ela não estava mentindo, sugerindo mentir algo grande, mas para proteger uma pessoa. Por exemplo, alguém olha para você e te pergunta: você acha que eu tô gorda? E a pessoa tá gorda, o que você faz? Essa é a questão. Não é simplesmente dizer a verdade. Eu estou respondendo uma pergunta. Só que muitas vezes você tem que dizer a verdade e muitas vezes apresentar uma solução, senão fica sádico. E é isso que Deus ele apresenta para a nossa vida o tempo todo, uma solução. Lá em Isaías 48, versículo 17 e 18, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você e o que o dirige no caminho que você deve ir. Olha que interessante agora. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Se você notar, Deus ele diz: olha, eu vou te ensinar a ser melhor. Legal, você já tem sentido isso, já tem pensado. Agora ele diz uma coisa que é mais importante. Preste atenção. Se tão somente você tivesse prestado atenção todos os dias, eu tenho a certeza que alguma coisa no áudio te chama a atenção. Você presta atenção. Só falta uma coisa: praticar. Deus ele tem te instruído. Se você perceber, antes coisas que não te incomodavam, hoje te incomoda. Antes coisas que você nem pensava em deixar de fazer, hoje você não faz mais. Hoje você tem mais controle sobre a sua vida. Você se tornou diferente das outras pessoas. Só que não diferente para pior, mas diferente para melhor. Por quê? Porque o vício hoje já não te domina mais tanto quanto antes. Não quer dizer que você não vá cair, não tem problema, mas quer dizer que você sabe aonde levantar, você sabe aonde esse caminho te leva, você consegue olhar os teus amigos à tua volta e perceber a decadência, a miséria que você vivia. Muitas vezes a gente não percebe o sacrifício que as pessoas fizeram para que nós pudéssemos chegar até aqui hoje. Seja um pai, seja uma mãe. Eu já evangelizei diversas garotas de programa e a grande maioria delas se prostituía porque tinha tido um filho e precisava cuidar dessa criança. Eu não sei qual é o valor que você dá para sua vida, mas eu sei que para uma mulher se deitar com outra pessoa, por mais que a gente ache sobre promiscuidade e tudo mais, não é fácil. E fazer isso não porque ela quer, mas porque outra pessoa depende disso. Ah, mas poderia trabalhar? Ah, mas, cara, poderia. Cada um escolhe o que quer, essa é a questão. Poderia, todo mundo poderia fazer tudo certo, e quem faz? Talvez não é porque você peca diferente do outro que isso te dá a razão de querer achar que você poderia fazer. Eu tô pegando fatos, mas pensa que alguém muitas vezes na vida dela abriu mão de muita coisa para que você pudesse estar aqui. E hoje você tentando ser melhor por Deus e por essas pessoas e por tudo isso que aconteceu, é que desde o começo a gente não imagina nem metade de tudo que possa ter acontecido com os nossos pais para que eles pudessem trazer a gente até aqui. Quanto sapo não engoliu, quanta coisa não abriu mão, quanta coisa não rejeitou. Muitas vezes a gente acha que os nossos pais estavam prontos para nos ter e eles não estavam. Tem família que cresce estruturada, tem família que simplesmente cresce. Infelizmente, cada coisa acontece como tem que ser. E eu tava pensando em algo curioso. Em casa, uma pomba fez um ninho lá e ela fica naquele ninho. Eu não sei se ela tá chocando, não sei o que ela tá fazendo lá, mas eu não vi ela fora de lá. E eu todos os dias olho e me penso, será que ela quer comer? E aí me vem a segunda coisa: se eu alimentar essa pomba, eu vou ter que alimentar ela pro resto da vida. Porque a partir do momento que ela se acostumar que comigo tem comida, ela vai esquecer, e ela é novinha, ela vai esquecer que a parte natural da coisa. Então você percebe que aonde a gente toca, nós nos tornamos responsáveis.
Se você tiver um animal, um cachorro, qualquer coisa, que você dá comida todos os dias, cuida, dá banho, brinca, faz tudo que tem que fazer. Se você colocar ele fora na rua, ele vai morrer. Por quê? Porque tudo que a gente toca fica para nós. E aí eu vou te fazer uma coisa que vai melhorar um pouco mais a tua cabeça. Tem famílias que criam os filhos super protegidos. É o passarinho que dá a comida. Quando você joga essa criança no mundo, ela não sabe o que fazer. Ela vai se perder muito fácil. Diferente daquelas pessoas que cresceram muitas vezes mais apartada, mais abandonada, com certeza esses Deus cuidou desde o início. Então é muito mais forte aquele que cresce sem tanto zelo e sem tanta proteção do que aquele que cresce muitas vezes no amor do seio de uma família. Porque esse não vai. Não vai. E por muito tempo na minha vida eu achei que a forma que aconteceu, né, meus pais eles são separados desde que eu era pequeno, e para mim sempre foi uma frustração muito grande isso, né? Muitas vezes ter que morar com a mãe e visitar o pai e tudo isso. Só que hoje eu olho para isso e percebo que não era isso que ia definir a minha história. Isso, na verdade, me deu uma vantagem e me deu uma força muito grande. Força que naquele tempo eu não tinha sabedoria para entender, e muitas vezes eu culpava meu pai e minha mãe pelas escolhas, mas, poxa, quem sou eu para definir que duas pessoas devem ou não ficar juntas? As pessoas têm que viver juntas para serem bem. Às vezes dá certo por um tempo e depois não dá mais, e tá tudo bem também. Eu não sou a favor de divórcio, eu não sou a favor de nada, eu sou a favor que as pessoas vivam a verdade daquilo que elas sentem que elas têm que viver. E nem sempre as coisas acontecem com planos, às vezes as coisas simplesmente acontecem. E quando eu parei de querer culpar isso e vejo hoje o tanto de carinho que minha mãe, meu pai e tudo, que naquele tempo eu não entendia, porque para mim, se não tivesse a família junta, não era família. Então não importasse o que o meu pai ou o que a minha mãe fizesse, não era família. Olha que maldade eu acabava fazendo. E quantos não acham e não pensam desse jeito? Hoje eu percebo o sacrifício que cada um fez, porque apesar da dificuldade de terem se separado, ainda eles cuidavam de mim, do meu irmão. Apesar da gente não entender aquilo, eles estavam lá sempre, sempre estiveram e sempre fizeram tudo, e a gente muitas vezes ingrato, com palavras duras e com coisa. Sabe, isso veio carregando dentro deles um peso, e dentro da gente um peso também, que eu percebo que desnecessário. Eu não sei quantas famílias ou quantas pessoas já passaram por isso. Só que a culpa não é nem do teu pai, nem da tua mãe, nem sua. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. A tua história é exatamente como deve ser. Se você acha que a tua vida foi difícil, lembra que você é aquela pomba que não depende de ninguém para te alimentar. E não tem problema se você é aquele que os pais e a mãe cuidou. Só que você ganhou também a atribuição de poder ter que cuidar do pai e da mãe também. E de cuidar de outras pessoas e de se fortalecer. Porque se você se sente fraco, desamparado, eu entendo que seja difícil quando você cresceu dentro de um lar que a mãe e o pai estavam sempre lá. E eu não estou comparando isso como mais forte, mais fraco, nem nada. São situações diferentes, como eu citei da pomba. Então, a partir do momento que você perder essa pessoa, praticamente você vai ficar sem um chão muito grande. Por isso a gente tem a necessidade de colocar Deus no lugar dele. Assim, não importa a história que a gente viva, para todo mundo a oportunidade vai ser a mesma. Sabe? A oportunidade vai ser a mesma. E que nisso nós precisamos entender que quando nós passamos a querer ser melhor, nós precisamos perdoar as nossas histórias, perdoar tudo que aconteceu, perdoar tudo que está à nossa volta, tudo. Não vai ficar nada sem. Independente do que você ache, pense ou faça, a ferramenta é o perdão. Não tem outro caminho, não tem nada que alguém possa fazer, ninguém tá te devendo nada, porque, cara, nada, tá 0 a 0. E aí a gente começa de novo, como Deus disse na palavra, que Ele vai dirigir nós pelo caminho. Só que nós ter que prestar atenção naquilo que Ele ensina e naquilo que Ele diz. E aí vem algo mais curioso ainda, que às vezes a gente fica com uma dificuldade muito grande quando alguém faz mal pra gente.
E quando a gente tenta ser melhor, certamente que às vezes você vai engolir uns sapinhos, vai acontecer certas coisas que você não merece, alguém muitas vezes vai xingar ou vai falar o que você não gosta e você vai ficar com a necessidade de ser pior que ele. E aí lá em 1 Pedro 3, versículo 17, o Senhor diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E é uma coisa que meu pai sempre dizia, que todos os dias que ele acordava, a oração dele era que ele não fizesse mal para ninguém. Olha que coisa curiosa. A vontade dele era que não se fizesse, que ele preferia receber o mal das pessoas, que ele se é que causasse o mal. E isso é um pensamento que Deus ensina na palavra. E a gente vai notando dentro da vida, dentro do comportamento e dentro das coisas, que apesar de ninguém ser perfeito, existe um pedacinho de Deus em cada coisa que a gente acredita, em cada atitude. E as circunstâncias, elas vêm para nos aperfeiçoar. Então eu só tenho uma coisa para dizer para você. Se a vontade de ser melhor já está dentro do teu coração, se hoje você tem prestado atenção nas coisas que você faz, você tem buscado a Deus, você tem refletido mais sobre a sua vida, pensado menos na vida dos outros e mais na sua vida, pensado mais na verdade, nós estamos no caminho certo junto ao céu. Jesus tem dirigido a tua vida, Jesus tem dirigido os seus caminhos, o Espírito Santo está próximo de você, está dentro do teu corpo, porque assim você é o templo dele. Você tem sentido paz, você tem sentido alegria, você tem sentido coisas que você nem sentia, você tem sentido tranquilidade. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse dia, que essa palavra ela possa ser luz no seu coração, que você possa reconhecer o valor de cada pessoa na sua vida, de cada gesto e de cada atitude. E hoje nós só temos a agradecer a todas as pessoas que nós conhecemos, que nós nos relacionamos, que nós convivemos e que nós amamos. Amém? Tudo para a honra, graça do Senhor Jesus.